História e devoção de Nossa Senhora do Caravaggio. A aparição. A cidade de Caravaggio, terra da aparição, se encontrava nos limites dos estados de Milão e Veneza, e na divisa de 3 dioceses: Cremona, Milão e Bérgamo. Ano de 1432, época marcada por divisões políticas e religiosas, ódio e heresias, batidas por bandidos e agitada por facções, traições e crimes. Além disso, teatro da Segunda Guerra entre a República de Veneza e o Ducado de Milão, passou para o poder dos venezianos em 1431, pouco antes da aparição, em 1432. Uma batalha entre dois estados assustou o país. Neste cenário de desolação, às 17 horas de uma segunda-feira, dia 26 de maio de 1432, aconteceu a aparição de Nossa Senhora a uma camponesa. A história conta que a mulher de 32 anos era tida como piedosa e sofredora. A causa era o marido, Francisco Varoli, um ex-soldado conhecido pelo mau caráter e por bater na esposa. Maltratada e humilhada, Joaneta colhia pastos em um prado próximo chamado Mesolengo, distante a 2 quilômetros de Caravaggio. Entre lágrimas e oração, Joaneta avistou uma senhora que na sua descrição parecia uma rainha, mas que se mostrava cheia de bondade. Dizia-lhe que não tivesse medo. Mandou que se ajoelhasse para receber uma grande mensagem. A senhora anunciava-se como Nossa Senhora e diz: tenho conseguido afastar do povo cristão os merecidos e eminentes castigos da divina justiça e venho anunciar a paz. Nossa Senhora de Caravaggio pede ao povo que volte a fazer penitência e jejue nas sextas-feiras, e vá orar na igreja no sábado à tarde em agradecimento pelos castigos afastados, e pede que lhe seja erguida uma capela, como sinal da origem divina da aparição e das graças que ali seriam dispensadas. Ao lado de onde estavam os seus pés, brota uma fonte de água límpida e abundante. Existe até nos dias de hoje e nelas muitos doentes recuperam a saúde. Joaneta, na condição de porta-voz, leva ao povo e aos governantes o recado de Maria para solicitar-se, e em nome de Nossa Senhora, os acordos de paz. Apresentam-se a Marcos Seco, senhor de Caravaggio, ao duque Filipe Maria Visconti, senhor de Milão, e ao imperador do Oriente de Constantinopla, João Paleógulo, no sentido de unir a Igreja dos Gregos com o Papa de Roma. Em suas visitas, levava ânforas de água da fonte sagrada, que resultavam em curas extraordinárias, prova de veracidade da aparição. Os efeitos da mensagem de paz logo apareceram. A paz aconteceu na pátria e na própria igreja. Até mesmo Francisco melhorou nas suas atitudes para com a esposa Joaneta. Sobre ela, após cumprida a missão de dar a mensagem de Maria ao povo, aos estados em guerra e à própria Igreja Católica, os historiadores pouco ou nada falam. Por alguns anos foi visitada a casa onde ela morou
que com o tempo desapareceu no anonimato. A vinda para o Brasil. Os imigrantes eram pessoas de fé e acostumados com uma vida cristã intensa. Já nos primeiros momentos em terras brasileiras, a necessidade de uma orientação espiritual tornou-se viva entre as famílias, o que só veio acontecer cerca de um ano depois. O atendimento era feito pelo padre João Menegotto, que pertencia à paróquia de Dona Isabel, hoje Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. A primeira missa foi celebrada na casa de Bernardo Sbardelotto, no Morro de Todos os Santos, no ano de 1878. A segunda, na casa da família Biasson, e a terceira, na casa de Antônio Franceschi, no dia 23 de janeiro de 1879. Nesta data, teve a ideia de levantar um oratório com a ajuda do vizinho Pascoal Paro. Eles nunca viram na Itália um padre celebrar uma missa fora da matriz. Ver a casa transformada em uma igreja não parecia certo para a maioria dos moradores. Os dois chefes de família iniciaram a construção de uma igreja em segredo. Derrubaram um pinheiro, prepararam material e construíram uma capela de 12 metros quadrados com alpendre na estrada, que localizava-se em frente ao atual cemitério de Caravaggio. A notícia se espalhou rapidamente e ganhou doações em dinheiro e mão de obra, transformando o oratório em capela, que comportava cerca de 100 pessoas. Como era comum naquela época, a escolha do padroeiro gerou certo conflito entre os moradores. Todos queriam o santo em seus próprios nomes para governar espiritualmente a comunidade. Alguns sugeriram o nome de Santo Antônio, mas a ideia logo foi descartada, porque o padre não poderia vir rezar a missa no dia do santo. O motivo? Santo Antônio era o padroeiro da comunidade de Dona Isabel. Outros sugeriram Nossa Senhora, entretanto, não se sabe qual. A princípio foi escolhido o título de Nossa Senhora de Loreto, mas não havia a imagem da santa. Foi nessa época que Natal Faoro ofereceu como empréstimo um pequeno quadro com a imagem de Nossa Senhora de Caravaggio, que trouxera entre os seus pertences da Itália. O empréstimo duraria até a aquisição de uma imagem. A proposta foi aceita e o pequeno quadro passou a fazer parte do lugar em honra da capela, sobre um altarzinho. Esta capela foi inaugurada em 1879, ano primeiro do início da devoção a Nossa Senhora de Caravaggio e ano primeiro das romarias, que seriam futuramente concorridas e numerosas. Estava lançado o alicerce de uma comunidade eclesial. Na década seguinte, em mutirão, os imigrantes iniciaram a construção de um templo de alvenaria. Numa época em que as casas eram fabricadas em madeira ou pedra, os imigrantes improvisaram uma olaria para fazer os tijolos. Pedras só no campanário. A comunidade passou a ser chamada de Nossa Senhora do Caravaggio, bem como o lugar onde foi erguida a capela, até 26 de maio de 1921, quando foi elevada pelo bispo de sede paroquial para santuário diocesano. Hoje a comunidade é composta por cerca de 140 famílias e mais de 650 habitantes. A paróquia de Caravaggio atende a 7 capelas. Em 1959, Nossa Senhora de Caravaggio foi declarada pela Santa Fé padroeira da Diocese de Caxias do Sul. A estátua de Nossa Senhora do Caravaggio, que encontra-se no altar do Santuário Diocesano,
foi fabricada em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, no ano de 1885, pelo artista plástico conhecido como Stargelin. O modelo foi o quadro em preto e branco, datado em 1724, com a imagem da santa, que ocupava o altar da primeira capela. A imagem foi traduzida a pé pelos imigrantes de Caxias do Sul e colocada no altar da nova igreja, construída em alvenaria. A construção do atual Santuário de Caravaggio durou exatamente 18 anos. Começou em 1945 e terminou em 1963. Imponente com o seu estilo romano e capacidade para 2.000 pessoas, uma das características mais marcantes da construção está nos grandes ambientes e na iluminação que preenche as salas do santuário. Conforme a definição das irmãs escalabrinianas, responsáveis pela assistência aos peregrinos e liturgia, os espaços vazios são preenchidos pela fé dos milhares de fiéis que visitam o santuário anualmente. Segundo elas, a crença em Nossa Senhora de Caravaggio aumenta a cada ano, e o povo manifesta o seu carinho e devoção a Nossa Senhora em pequenos gestos, em pequenas homenagens também. A grande quantidade de flores que constantemente são encontradas circulando o altar são provas da afirmação. A administração do santuário diocesano mantém diariamente um sacerdote no atendimento dos fiéis e missas diárias. Na estrutura, 6 salas de confissões e uma para orientação, e mais, posto de informações e intenções de missa. Dentro existe uma fonte de água, lembrando a aparição de Nossa Senhora. Água benta, em 26 de setembro de 1985.